Olá, futuros servidores e servidoras da Segurança Pública Federal. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos à nossa aula 2 de Direito Constitucional, aqui no Carreiras Policiais Federais, onde você revisa, onde você estuda todo o conteúdo de Direito Constitucional que vai cair na prova da Polícia Federal, do DEPEN e do PRF. Bora lá! Vamos para a nossa questão 2, onde eu estou trabalhando a questão da ordem social. Estou trazendo para vocês o tema da ordem social. Aqui nós temos o seguinte: considerando o disposto na Constituição Federal acerca da ordem social, julgue o item subsequente. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, incluídas no domínio constitucional da União Federal, são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva. Certo ou errado? Bom, vamos pegar aqui essa nossa assertiva e vamos trabalhar com ela. Pegando a nossa caneta, nós temos então as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, incluídas no domínio constitucional da União. Elas estão incluídas no domínio constitucional da União Federal? Sim, são bens da União, são realmente bens da União, certo? As terras tradicionalmente ocupadas pela população indígena são bens da União. Isto está previsto no artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal. Lá no artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal está esta previsão que as terras são bens da União. O que elas são da população indígena? São posse. A população indígena tem a posse dessas terras e o usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Do solo, não do subsolo, o subsolo é da União, dos rios e dos lagos. E lembra que rios não está dentro dessa ideia de rios a questão dos potenciais hidráulicos, ou seja, para instalar uma hidrelétrica tem que pedir a permissão da União, tem que ser de interesse da União, certo? Tem que ouvir a comunidade indígena, que isso está previsto na Constituição e também nas convenções da OIT. E, além disso, precisa da autorização do Congresso Nacional, por exemplo, para se estabelecer ou a lavra de um recurso mineral ou, por exemplo, a utilização do potencial hidráulico. Bom, seguindo ainda em outras construções, a gente tem aqui a respeito da questão indígena, a gente tem que essas terras são inalienáveis, são indisponíveis, ou seja, não posso dispor, não posso vender, e são insuscetíveis de prescrição aquisitiva. Professor, isso aqui está certo, não é imprescritível, e aí está falando de prescrição aquisitiva, insuscetível. Bom, isso aqui era para atrapalhar quem ou não conhece a palavra insuscetível, ou teria algum problema com a questão da prescrição aquisitiva. Bom, quando se fala que as terras são imprescritíveis, a verdade, o que a Constituição quis trabalhar é que elas são insuscetíveis mesmo de prescrição aquisitiva. Mas o que é isso, professor? Prescrição aquisitiva é eu adquirir algo pela prescrição, pelo decurso do tempo. Prescreveu e eu adquiri, certo? Por isso que prescrição aquisitiva. E o uso capião nada mais é do que isso. A minha posse mansa e pacífica faz com que, com o decorrer do tempo, esta prescrição na minha posse mansa e pacífica, eu adquira a propriedade, eu adquiro o domínio daquela área que eu mostro que eu sou um possuidor manso e pacífico, sem nenhuma contrariedade nem dos vizinhos, nem do proprietário. Então, essa ideia de que poder pegar terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e poder ser objeto de prescrição não pode, certo? Não cabe o uso capião nestas áreas, até porque são bens públicos, né? São bens da União, certo? E há uma proteção coletiva para a população indígena, uma proteção cultural, uma proteção importante para a população indígena que não pode ser objeto de ofensa. Então, por isso que elas são insuscetíveis de prescrição aquisitiva. Então, alguém que, por exemplo, tenha uma propriedade ou tenha ocupado de forma indevida, de forma ilegal, 30 anos, por exemplo, 20 anos, 15 anos uma área dentro de uma reserva indígena, não vai poder entrar com uma ação posteriormente e pedir uso capião. Por quê? Porque essas áreas são insuscetíveis de prescrição aquisitiva. Não importa quanto tempo a pessoa consiga comprovar que está lá, mesmo assim ela não vai conseguir se tornar proprietária pela posse, não vai conseguir o uso capião, porque essas terras são insuscetíveis de prescrição aquisitiva. Beleza? Com certeza, certo o nosso gabarito, tá? Vou colocar aqui para vocês as fundamentações. É certo o gabarito, previsto lá no artigo 20 da Constituição Federal, inciso 11, são bens da União, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, e também previsto no artigo 231, parágrafo 2º e parágrafo 4º. Vejam só, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas dos rios, do solo e dos lagos, certo? Cuidado então com o subsolo, com os potenciais hidráulicos, que são todos bens da União. Além disso, o parágrafo 4 diz assim: as terras de que trata este artigo, as reservas indígenas, são inalienáveis, não podem ser vendidas, são indisponíveis, eu não posso dispor delas, não posso abrir mão delas. E os direitos sobre elas são imprescritíveis, ou seja, as terras são insuscetíveis de prescrição aquisitiva, certo? Significa que são áreas de terras que não poderão ser adquiridas por meio de uso capião. A gente não vai conseguir adquirir essas áreas por meio de uso capião, como está previsto aqui claramente no artigo 231, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Beleza, pessoal? Muito bem. Com isso, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, a nossa aula 2, pedindo já para vocês, quem gostou do vídeo, quem gostou da nossa aula, curte lá o vídeo, não esquece de assinar o canal, de colocar lá o seu sininho de notificação para você ser notificado toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E também, se você está curtindo, quer mais vídeos, compartilha nos grupos, distribui esse conteúdo, porque quanto mais pessoas tiverem acesso, mais a gente vai produzir. Um grande abraço para vocês, até o próximo encontro. Valeu, pessoal, tchau, tchau.